Uma ou duas ou três ou mais, pode acontecer, tá certo? Vai depender da situação. Vamos ver o seguinte. Vamos observar este exemplo aqui, ó. Tá? Ó, encontre os pontos de intersecção das curvas alfa e beta dadas pelas equações R igual a 2 cosseno de 2θ e R igual a 1. Então vamos desenhar aqui essas duas curvas. Ó, essas duas curvas, como são elas? Você já sabe. Dois, dois. E você tem as bissetriz, que é π sobre 4, né? π sobre 2, 3π sobre 4, π, 5π sobre 4, e aqui 3π sobre 2, 7π sobre 4. E a primeira é a rosácea de 4 folhos. Faz isso, né? Vem pra cá, ó. Lembrados? Ó? Aula passada faz isso. Melhorar a coordenação motora aqui, né? Aí faz essa, né? Aí faz isso aqui. Faz isso, visto na aula passada, tá? E fecha, tá? Essa é a curva R igual a 2 cosseno de 2θ. E a curva R igual a 1 é a circunferência, ó. Quase uma circunferência, né? Isso aqui é a circunferência de raio 1. Essa é a circunferência R igual a 1. Aqui 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá claro? Visualmente, quantos pontos de intersecção eu tenho? Eu tenho 4 pontos.
A, B, C, D, E, F, G, H. É ou não é? Hã? Eu tenho 4 pontos de intersecção aí. Então vamos à solução para achar esses pontos. Como é que eu acho? Para achar esses pontos. Bem, vamos logo na primeira equação que eu vou resolver. Antes de abordar isso aqui, ó. Antes de abordar isso aqui. Olha aqui, olha para cá. Antes de abordar isso que eu falei, ó. Tá? Vamos só nessa. Tá? Então, tem-se. Ó. Tem-se. Primeiro, f de θ igual a g de θ, ou seja, 2 cosseno de 2θ igual a 1, né? Não é essa equação a primeira delas a ser resolvida? Se e somente se cosseno de 2θ é igual a que a 1/2, que é se e somente se, me dê dois ângulos no intervalo 0, 2π, cujo cosseno é 1/2. 2θ igual a quanto? O primeiro deles. Muito bem, π sobre 3. Mas aí é π sobre 3 mais 2kπ. Com k inteiro. Mas tem outro. Qual é? 2θ igual a... que é o 2π menos π sobre 3. Não é? Não é porque você pega 2π menos π sobre 3, o cosseno também é 1/2, que é isso que você falou. Qual é? 5π sobre 3 mais 2kπ, né? Com k inteiro. Esses são os únicos ângulos possíveis para o cosseno dar 1/2, que é se somente se o θ é o quê? É π sobre 6 mais o quê? Mais kπ com k inteiro, ou o θ é igual a quê? A 5π sobre 6 mais o quê? Mais kπ com k inteiro. Isso te dá os pontos de intersecção. Tá? Isto dá os pontos de intersecção. Daí, quer dizer, dessa implicação, tem-se o quê? Os pontos de intersecção. Quais são os pontos? O ponto cujas coordenadas polares tem um ângulo, que ângulo? O ângulo π sobre 6. O ângulo π sobre 6. O ângulo π sobre 6 e raio, que é justamente eu estou resolvendo isso aqui, o raio comum, que é o raio 1. Qual é? Entendido aí, ó? Entendeu? Qual desses pontos tem isso como par de coordenadas polares? Qual é que você acha que é? Desses aparecer aqui, qual é? É o A. O ângulo aqui é π sobre 4, não pode ser esse. O ângulo aqui é maior, é o A. Qual é o outro ponto? É o ponto π sobre 3 mais... Desculpe. π sobre 6 mais π. π sobre 6 mais π dá quanto? 7π sobre 6.
e raio 1, que está na interseção, qual é desses pontos que tem isso como par de coordenadas polares? Hã? É o E. Muito bem, 7π sobre 6, é o E. O outro ponto. O ponto que tem ângulo. Ah, sim, então vamos lá. Então vamos lá, pega aqui com o outro. Π sobre 6 mais 2π. Quanto é π sobre 6 mais 2π? 11π sobre 6. Mais 11π sobre 6 eu caio aqui no A. 11π sobre 6, raio 1 é o mesmo ponto A. O ponto A também é o ponto de raio 1, ângulo, 11π sobre 6. Adianta listar? Não. É o mesmo ponto. Ponto A. Entendeu? Então, se você for andando aqui, você não vai gerar mais pontos. Você vai cair ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Entendeu? Agora vamos para baixo. Para baixo gera. Ângulo 5π sobre 6. Raio 1, né? Uma equação. Qual desses pontos é o ponto que tem isso como par de coordenadas polares? Hã? É o H. E o outro ponto, qual é? 5π sobre 6 mais π, dá 11π sobre 6. Raio 1, qual é? Hã? É o D. 11π sobre 6. É o D, é? É o D, exatamente. 11π sobre 6. É o ponto D aqui, tá? Que 11π sobre 6 é exatamente... É o 11π sobre 6? É o D, é? É o D. Que é exatamente, ó, é o π, é o 3π... desculpe, é o 11π sobre 6. 11π sobre 6. É o... Qual é? É o 11π sobre 6, porque corresponde a... É 2π mais 5π sobre 6, ou seja, é o 3π menos π sobre 6, né? Dá? Não. 11π sobre 6. É exatamente, é o ponto D. É o ponto D que tem coordenadas 11π. É isso mesmo? É, porque é o 5π sobre... Ah, exato, tá aqui, ó. Oh, meu Deus. É o 5π sobre 6 mais π. Onde é que está o 5π sobre 6? O 5π sobre 6 é o ponto H, né? Que é esse ponto aqui. É o 5π sobre 6, ponto H. E aí é o ponto D, que é o 11π sobre 6. Tá? 11π... Não, cara. Tá errado. O 11π sobre 6 é que é o H. Tá errado. O 11π sobre 6 é o H. Quem é o 5π sobre 6? 5π sobre 6 é que é o D. Tá errado. Dá 5π sobre 6 é que é o D. Ah, entendido? Que é o 5π sobre 6 é exatamente π menos o π sobre 6. É π menos o π sobre 6, que dá o 5π sobre 6. Então agora está certo. Então está aqui o D e o H. Entendido? Então você tem, o erro estava antes. Então você tem o A, você tem o E, você tem o E. Continue aqui. 5π sobre 6 mais 2π. 5π sobre 6 mais 2π. Ah, você vai cair no D. Dá uma volta, você cai no D. Raio 1, você vai cair no D. 5π sobre 6 mais 3π. Você vai cair no H. Então não adianta mais explorar isso aqui, que você não vai gerar mais pontos novos. Parou aqui. Então você tem quantos pontos aqui? Você tem
4 pontos, mas eu sei que são 8. É porque falta explorar isso aqui. É como eu disse, a resolução desta equação te dá pontos de intersecção, mas não necessariamente te dá todos. Como você pode ver. Então agora, ó, agora eu vou para cá. Tá? Alfa é descrita pela equação. Observe, ó. A curva alfa é descrita pela equação. Alfa é descrita pela equação. Qual é a equação? Pela equação, ó, R igual aqui a menos 1 elevado a K vezes 2 cosseno de 2 θ mais Kπ. Qualquer que seja K pertencente a Z. Agora, se você analisar aqui, quando você pegar o K par, você pegar a K par, quanto é que dá isso aqui? Dá 1. E aqui fica 2 cosseno de 2θ mais 2 Kπ. Quanto é o cosseno de 2θ mais 2 Kπ? Cosseno de 2θ. Que dá a equação. Que dá a equação R igual a quê? 2 cosseno de 2θ para K par, quando K é par, melhor descrever assim, quando K é par, tá? E a equação, qual é a outra equação? R igual a Q. Ó, olha aqui o que é que vai ficar. E a equação, pegue o K ímpar, vai ficar menos, então vai ficar menos 2 cosseno de 2θ mais 2 Kπ, que é o cosseno de 2θ. Quando o quê? Quando K é ímpar. Entendido? Beta também é dada pela equação. Beta é dada pela equação. R igual a menos 1. Está aqui, ó. R igual a menos 1. A beta também é dada por esta equação. R igual a menos 1. Então, quantas equações eu tenho descrevendo a beta? Quantas equações eu tenho descrevendo a beta? Olha aqui. Quantas equações eu tenho a beta? Tenho 2 equações para beta. E tenho 2 equações para alfa. Segundo essa abordagem, quantas equações eu tenho que resolver? 4. Uma eu já resolvi. Só que agora, eu só preciso de mais uma. Porque se eu pegar essa com 1, já resolvi. Essa com menos 1 é a mesma coisa dessa com 1. E essa daqui com menos 1 é a que eu resolvi. É não? Quando é que isso é igual a isso? É esse caso aqui. Então, para achar os outros 4 pontos, é preciso resolver o quê? Para encontrar outros pontos, tá? Para encontrar os outros pontos de interseção, assim, pronto, isso é assim,